Olá pessoal, meu nome é Danilo Quadros, eu sou neurocirurgião do Núcleo Oscar Freire e estou aqui com o Diego Sodré, que é neurologista do Núcleo Oscar Freire e eletroneuromiografista, e a gente vai falar nesse vídeo hoje sobre eletroneuromiografia. Para que serve esse exame e como é que ele ajuda na nossa prática? Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aqui abaixo e clica no botão de gostei. Eu sou neurocirurgião e a eletroneuromiografia é um exame que me ajuda muito, Diego. Eu queria que você falasse primeiro para o pessoal que está ouvindo a gente, quem é que faz a eletroneuromiografia? Quem é um especialista que faz a eletroneuromiografia? Qualquer médico pode fazer? Bom, Danilo, não é qualquer médico. O exame ele normalmente é feito por um médico neurofisiologista. Para você se formar como neurofisiologista, geralmente você tem como pré-requisito ser um médico neurologista, fisiatra, neurocirurgião ou neuropediatra. A maior parte dos médicos que fazem esse exame acabam sendo neurologistas e fisiatras por uma questão de opção, né? Mas diferente do que muita gente pensa, não é um exame realizado por um técnico. É um exame sempre feito e interpretado simultaneamente por um médico com especialidade na realização do exame. É por isso que é muito importante, pessoal, a gente escolher quem é que faz o exame, né, Diego? Porque se é um exame, assim como a ultrassonografia, a eletroneuromiografia ela é extremamente operador dependente. O que significa isso? Que é dependente da qualidade técnica daquele profissional que faz aquele exame. Se for um médico com uma especialidade boa, que realmente sabe interpretar, aquele exame torna-se muito mais confiável, não é isso? Sem dúvidas, assim, a forma que o exame é feito, né, e à medida que o profissional respeita alguns pré-requisitos técnicos para fazer o exame, ajuda em você obter dados que são mais confiáveis e somente a partir daí que você vai conseguir interpretar aqueles dados para chegar numa conclusão do que pode estar acontecendo para gerar os sintomas que o paciente referiu. A eletroneuromiografia é um exame que ajuda o médico a interpretar diversas doenças neurológicas e Diego vai falar algumas pra gente. Eu vou falar agora aqui como neurocirurgião como é que me ajuda. É muito comum os meus pacientes eu solicitar um exame de eletroneuromiografia e eles irem até o Diego para fazer esse exame. É muito comum na minha prática, que sou especialista de coluna, às vezes eu preciso diferenciar uma dor que o paciente tem na coluna cervical ou no braço que irradia para o braço. Essa dor pode estar na própria coluna cervical, pode ser uma dor do ombro, ou pode ser uma dor, por exemplo, do túnel do carpo. Esse exame, então, nos ajuda a diferenciar que dor é essa, né, de vários pontos. Mesma coisa na coluna lombar. A dor da coluna lombar é uma dor extremamente complexa. Ela pode vir do quadril, pode vir dos músculos e pode vir do nervo que comprime e dá uma dor irradiada até o membro inferior. Eu só estou dando alguns exemplos de patologias que é muito útil a utilização da eletroneuromiografia. Mas não são só essas, né, Diego? Para que outras coisas a gente pode utilizar? Pois é. Existem algumas outras indicações, né? Um grande ponto de partida é que a gente precisa entender o que o exame avalia. A eletroneuromiografia, como o nome já diz, é um exame que avalia nervos e músculos. Então a gente só encontra anormalidades referentes a essas estruturas. Se a dor do paciente for, por exemplo, de origem articular, tendínea ou relacionada às partes moles ou ósseas, a gente geralmente não encontra anormalidades. Então, o exame tem benefício quando a gente tem uma suspeita que a causa seja neuromuscular, como no caso das hérnias de disco, causando compressão das raízes nervosas cervicais e lombosacrais. Um outro caso muito comum na prática é a síndrome do túnel do carpo, onde a gente tem a compressão de um dos nervos que passam aqui no punho, o nervo mediano. A gente também pode lançar mão do exame em outras doenças, aí mais já da parte da neurologia, né? Doenças neuromusculares como a esclerose lateral amiotrófica, a miastenia gravis, as miopatias, que são doenças que afetam o músculo, né? E o exame, ele é interessante porque, além de localizar a lesão que pode estar levando ao sintoma, ele pode ver qual é a natureza dessa lesão, se é uma lesão que causa perda de fibras nervosas ou é uma lesão que apenas faz a desmielinização, né, que é a perda daquela capa que aumenta a velocidade de condução dos nervos. Ele também pode graduar a lesão, então se é uma lesão mais leve ou mais acentuada, e isso ajuda na tomada de decisão. Às vezes
por exemplo, nos casos das radiculopatias cervicais e lombosacrais, pode ser um dado a mais, e você pode até falar melhor sobre isso, que o cirurgião pode utilizar na tomada de decisão de realizar ou não um procedimento. Exatamente. É muito comum um paciente ter múltiplas hérnias e a gente ficar em dúvida qual daquelas que devem ser operadas ou não. E a eletroneuromiografia é muito útil nesses casos. Por último, muitos pacientes meus, Diego, eles têm um pouco de medo da eletroneuromiografia. Primeiro, principalmente aqueles que já passaram por uma. O exame é realmente dolorido? Como é que é feito esse exame na prática? O que é que o pessoal lá de casa precisa saber na hora que tem que ir para a eletroneuromiografia para fazer o exame, né? Como ele deve se preparar? Perfeito. Primeiro eu gosto de lembrar que os nossos nervos, eles funcionam biologicamente como se fossem fios elétricos condutores, né? Então existe eletricidade passando ali nos nervos. Então para a gente avaliá-los, a gente lança a mão de alguns estímulos elétricos. E no final das contas, as pessoas terminam sentindo como um leve choquinho na área que esse estímulo é aplicado. A segunda parte do exame, na qual a gente avalia os músculos, a gente utiliza um eletrodo que é no formato de uma agulha. Normalmente é uma agulha bem fininha, lembra uma agulha de acupuntura. Essa agulha não injeta nenhuma substância e nem dá choque, então é muito menos incômodo, por exemplo, que uma vacinação. Mas a gente sabe que por envolver um leve choquinho e a utilização de uma agulha, o exame leva a algum grau de desconforto. Mas uma coisa interessante é que quando ele é feito da forma adequada por um profissional capacitado, a gente consegue reduzir esse grau de desconforto ao mínimo possível e a grande maioria das pessoas saem da sala bem tranquilas, com o exame realizado da forma completa e sem nenhum grau de dor ou desconforto muito importante. Beleza. Pessoal, se você precisa fazer uma eletroneuromiografia, se o seu médico pediu uma eletroneuromiografia para você, entre em contato com o Dr. Oscar Freire e marque uma com o Diego, que ele é especialista, formado em neurofisiologia, e será um prazer a gente poder ajudar você. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal.